Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos fazer a sessão Conecte o Assunto, tá? São uns exercícios que eu pulei aula passada, para eu poder trabalhar com mais detalhes na aula de hoje, tá bom? Primeira coisa que vocês vão precisar, vocês vão ter que ir lá no material complementar do livro de vocês e vai pegar um mapa que está na página 177. É esse mapa aqui, ó. Ele vai ficar assim, na horizontal, tá? Então, vocês vão, ó, página 177, destaca o mapa. Nós vamos fazer uma análise desse mapa, tá bom? O que vocês vão fazer com esse mapa na hora que acabar a aula? Na hora que acabar essa aula aqui, vocês vão colar esse mapa no caderno de história, tá? O caderno verde. Combinado? Deixem esse mapa coladinho lá no caderno. Bom, analisando esse mapa aqui, o que a gente tem? Nós temos aqui todos os continentes, tá? A gente já estudou a interpretação de mapas em geografia, então não vai ser muita novidade. O que nós temos aqui embaixo? Nós temos a legenda do mapa, tá? O que cada um desses desenhos aqui representa? E o que essa cor mais rosada aqui representa, tá bom? Então, vamos lá. Essas áreas rosas no mapa representam as primeiras áreas agrícolas com as datas de domesticação de animais, tá? E cada desenho representa ou um animal ou um cereal, algum cultivo que eles faziam, tá? Naquela época, né, na pré-história, eles cultivavam muito mais os grãos, tá? Porque não existia ainda, né, muita industrialização. Imagina, eles nem sonhavam ainda com isso, com processos de industrialização. Então, os grãos, eles eram mais fáceis de ser cultivados, eles nasciam mais rápido, não demorava muito para brotar, para nascer, e assim eles tinham um retorno mais rápido para poder se alimentar, tá? Então, lá na página 78, a primeira pergunta é a seguinte: se você vivesse na pré-história e quisesse consumir arroz, em que local você encontraria esse alimento? O arroz, ele é o primeiro desenho aqui. Ó, arroz, tá? Esse aqui. A gente tem que analisar aqui no mapa onde a gente encontra arroz, tá? Olhando o mapa, a gente vai encontrar arroz aqui na Ásia, mas no sul da Ásia, tá? O que é o sul? Para baixo, tá? A região de baixo aqui, ó. Ai, deixa eu ver se tá aparecendo. Aqui, ó. Tá vendo? O arroz aqui na Ásia, ó. Tá? Tá aqui o arroz. Bom, então a resposta desse exercício é: na pré-história era possível encontrar arroz em regiões no sul da Ásia, certo? Depois, localize no mapa e registre a seguir o nome de 3 alimentos que você gosta e o local onde eles eram cultivados. Essa é a resposta pessoal, tá bom? Eu, por exemplo, se fosse falar, eu ia falar do milho, que tem na América do Sul, América do Norte. Na verdade, o milho tá em toda a América, tá? Eu falaria do boi, né, que eu gosto de carne vermelha. O boi, ele tá mais na Ásia, no sul da Ásia. E falaria, de repente, da galinha, que a gente come frango, come o ovo, que vem da galinha, né? Acha lá onde tá a galinha e coloca no continente. Isso se eu fosse responder essa pergunta, tá? Mas vocês é que vão responder. Então, é uma resposta pessoal. Não tem como eu te dar uma resposta certa ou errada nessa questão, tá bom? Vocês vão analisar o mapa e anotar aqui a região onde tem aí 3 alimentos que vocês gostam de consumir, tá bom? Depois, em qual região do mundo a agricultura e a domesticação de animais surgiu primeiro? Nesse mapa, vocês têm, além de toda a legenda, todo o desenho, todas as cores, a gente tem também algumas datas, tá? Obviamente, todas elas AC, ou seja, antes de Cristo, porque é a pré-história, tá? Então, o que a gente vai encontrar?
Vamos lembrar, aliás, encontrar não, o que a gente vai procurar? Vamos lembrar que quando a gente estudou as datações, né, antes de Cristo, depois de Cristo, quando a gente tem um número maior antes de Cristo, né, significa que aquele ano é mais antigo, porque é uma contagem regressiva. Por exemplo, sabe igual no Ano Novo, que a gente faz 10, 9, 8, 7, 6? Então o que significa? Significa que, por exemplo, que o ano 10 antes de Cristo é mais antigo que o ano 1 antes de Cristo, tá? Porque veio antes, porque é uma contagem regressiva. Ou seja, o que a gente vai ter que procurar? A gente vai ter que procurar o maior número desse mapa. E os maiores números desse mapa estão na Ásia, que tem aí 9.000 a.C., tem também 8.500 a.C., e também na Europa, que tem aí 6.000 a.C., tá? Então, a gente consegue encontrar aí, ó, entre a Ásia e a Europa. Por que entre a Ásia e a Europa? Porque pega um pouquinho da África também, tá? Como a África fica, se a gente for pegar em mapas, questão de mapas aí, o continente africano é como se ficasse entre a Europa, ele fica abaixo da Europa, na verdade, né? Mas então pega essa região aí, tá? Europa, Ásia e a África. A gente tem aí datações mais antigas, 9.000, 8.500, 6.000, tá certo? Então, escrevam lá, Europa, Ásia e África. Como você chegou a essa conclusão? E aí a resposta é por causa das datas que estão no mapa, a datação que apresenta aí nesse mapa, tá certo? Bom, aí na página 79, vocês têm um quadro, e esse quadro vocês têm que completar qual alimento era produzido em cada um desses continentes. Aí é só vocês olharem na legenda. Então, primeiro é a América. Na América tem só milho. Vocês vão encontrar aí só desenho de milho. Então, no quadrinho da América, vocês vão escrever apenas a palavra milho. Na África, nós temos trigo, cevada e pães, tá? O que é o pães? O pães é como se fosse aí, ele é da mesma família do trigo, da cevada, ela é um grão, era um cereal, tá? Muito consumido naquela época. E Europa nós temos aí o desenho do trigo, da cevada e só esses dois na Europa, tá? Trigo e cevada. Ásia nós temos arroz, trigo e cevada, tá bom? Todas essas respostas que eu falei para vocês está num arquivo que vai estar em anexo junto com esse vídeo, tá? Vocês copiem aí no livro de vocês essas respostas. Qual vai ser a tarefa? Tarefa vão ser as páginas 82 e 83, tá? Exercícios 1, 2 e 3. Exercício 1 é um exercício de verdadeiro ou falso, que vai falar sobre os povos primitivos aí, a primeira fase, né, do homem pré-histórico. Exercício 2 vai falar a diferença entre caçadores e coletores e agricultores e pastores, tá? Vai ser uma revisãozinha aí do que a gente estudou, então, já. Ai, essas motos atrapalhando meus vídeos. Exercício 3, vocês têm um mapa do Brasil com uma cidade em destaque, tá? O que vocês têm que falar? Qual é essa região que está em destaque? Então, vocês vão escrever o nome aí dessa cidade que está em destaque. E o que essa cidade, o que essa região em destaque tem de influência na pré-história do Brasil, tá? Consultem lá o que a gente já estudou em aulas passadas. Não tá difícil, tá certo? Tá bem tranquilo de fazer. Revisem, então, o que a gente já viu aí em todas as páginas, tá? Semana que vem eu já vou vou trabalhar mais alguns exercícios com vocês. Provavelmente eu já vou deixar um mapinha mental aí dessa unidade para vocês também. Tá certo, turma? Beijos e até a próxima aula.